Park pergunta se eles estão bem, mas é bem óbvio que todos estão machucados. Park decidiu virar a página. Então, para que servem as convicções das quais ela se agarrou? O menino pergunta se ela está bem. Chaewon questiona se o menino ainda tem forças para ficar de pé. Então ela já se prepara para jogar a bola, que vai com tudo em direção a ele. Mas antes que a bola o atingisse, Park a segurou. O menino fica surpreso por ela ter conseguido bloquear. Acho que ele ainda nem está acreditando nisso. Park pergunta se agora ela pode jogar também. E assim eles trocam de lugar. Essa é a primeira vez do grupo de valentões ali. Park então joga a bola, acertando a barriga do Hack, que logo está fora do jogo. Um dos meninos do time da Park joga a bola de volta para ela. Vendo a bola passar sobre a sua cabeça, Chaewon tenta pegar ela, pois não importa para quem ele passe, desde que ela consiga pegar a bola. Quase pegando a bola, Chaewon diz que eles estão mortos. Durante esse precioso tempo de treinamento, se você ousa ser arrogante, pagará o preço por suas ações. Park pulou mais alto que Chaewon e pegou a bola, arremessando ela. A bola passou raspando pela Chaewon e atingiu 2 figurantes no fundo. Chaewon se pergunta o quanto Park melhorou enquanto esteve no hospital. Pelo visto, não foi apenas sorte ela ter derrotado a Young no dia anterior. Yoon comenta que a Park pula muito alto, mas então ela percebe que a bola está chegando nela, o que a faz questionar se ela é capaz de passar aquilo. Ela até tenta, mas foi muito fraco. Chaewon corre animada em direção à bola, enquanto pensa que eles são estúpidos, pois estão praticamente passando a bola para eles. Mas olha só quem está se arrastando no chão com uma bola. Chaewon então pula em direção à bola, e assim está uma disputa acirrada. Ela não sabe como isso é possível. No fim, Park saiu vitoriosa. Isso não é apenas concentração na bola, mas é puro atletismo e reflexos. Ela equilibrou seu centro de gravidade, colocando força nos dedos dos pés e na mão direita. Se fosse uma pessoa comum, teria caído sem nem pensar no equilíbrio. Novamente, Park está se preparando para jogar a bola, sob os olhares admirados de seus amigos. E assim, mais um figurante vai de vala. Chaewon grita perguntando se eles não conseguem pegar uma bola. Vendo os figurantes serem atingidos um a um, o menino Ned fica impressionado. Ele acha a Park muito legal. Os movimentos dela são tão precisos quanto atingir um oponente com suas mãos nuas. Em pouco tempo, todos já estão caídos, com exceção da Song e da Chaewon. Mas até mesmo a Chaewon já está exausta. Ela não entende por que não consegue pegar a bola. Ela está tão furiosa que poderia morrer. E ela não pode ser humilhada na frente da Song de novo. Isso não está certo. Não é assim que deveria ser. Elas ainda nem tiveram uma briga de verdade, mas Chaewon já está com medo sem motivo. Então ela diz que quem se importa se é a aula. Ela deveria apenas bater na Park. Então ela segura a Park pelo colarinho e pergunta se ela está animada com alguma coisa. Park está agindo mal desde ontem. Sem nem se abalar, Park manda Chaewon mostrar algum respeito durante o treinamento. Além disso, tem muitos olhos observando. Uma pessoa verdadeiramente forte é alguém que consegue vencer sem passar dos limites. Então ela empurra Chaewon, que cai no chão. Tudo bem ela cerrar os dentes. Esse é o melhor remédio, então ela pode tomar bastante. Assim, Park se prepara para jogar a bola. Vendo a bola vir a toda velocidade, Chaewon pensa que precisa pegar aquilo. Mas ela se pergunta por que é tão rápida. E assim, a bola acerta ela bem no rosto, a derrubando no chão e voltando para a mão da Park. Antes que a Chaewon possa dizer qualquer coisa, a bola está voltando para ela. E assim, ela é acertada novamente. Se agora não foi um game over, eu não sei o que foi. Park avisou ela no dia anterior que ela deveria valorizar o corpo que os pais deram a ela. Um bom aluno segue os ensinamentos dos mais velhos. E lá vai outra bolada. Park pergunta se Chaewon sabe quem ela é para fazer ela revelar seu precioso pé. Pois se vocês não perceberam, Park jogou descalça até agora. E mais uma bolada. Chaewon já está nas últimas. Mas as bolas simplesmente não param de vir. Ela já está até pedindo arrego. E dessa vez, Park pega a bola antes que atinja ela.
Agora só restou uma pessoa: a Song. Alguém vem se aproximando. Park e Song estão frente a frente. Song comenta que isso é interessante. Park manda ela se preparar para pegar aquilo ou para desviar se puder. Song olha para trás e dá um sorrisinho. O motivo disso foi o Sung, que finalmente voltou para a escola, para a surpresa de todos. Mas sem reparar nisso, Park se prepara para jogar a bola na Song. Só que antes que ela consiga jogar, Sung chuta a bola para longe. Meio exagerado, mas o menino tem estilo. Ele pergunta quem é ela e por que ela está vestindo as roupas dele. Ele manda ela tirar as roupas dele agora mesmo. Esse é o cachorro lobo da escola, Sung. Ele tem uma grande estatura, digna de segurar uma lança. Já tô shippando. Braços longos que podem puxar um arco longe e olhos profundos que não se intimidam. Park nunca viu essa pessoa antes. Ela não sabe se ele é um menino ou um homem. Ele percebe que ela não está assustada e pergunta se é ela de novo. Mas ainda assim, ele manda ela tirar a roupa rapidamente. Park não entendeu bulhufas do que ele quis dizer com de novo. Ela então ri ao perceber que aquele uniforme é dele. Ela se encontrou no armário dela e experimentou, mas ela se desculpa. Ele pergunta se ela está rindo e agarra ela pelo pescoço, enquanto pergunta se ela acha isso engraçado. Park diz que isso é muito imprudente. Ela manda ele soltar ela imediatamente, pois ela bate em homens também. Mas Sung diz que ele também bate em mulheres, especialmente aquelas que não entendem a situação e agem mal. Park percebe que a força dele é muito impressionante. Ela então segura o braço dele, mas acha que ela está usando tanta força que chega a estar tremendo. Só que ele facilmente segura os braços dela enquanto questiona o que ela está fazendo. Só tem uma coisa na qual Park se arrepende. Ela rapidamente se agacha, consegue se livrar das mãos dele, e logo em seguida segura o braço dele. Em comparação com o corpo construído dele, ele não tem boas maneiras. Então ela se desculpa novamente e o joga por cima dos seus ombros, para a surpresa de todos. Até mesmo a Song está achando isso impossível. O sinal então toca, e Bai pergunta para Song o que eles deveriam fazer. Song questiona se ele ainda está perguntando isso. Eles têm que se preparar para a próxima aula. Pelo visto, não vai ser agora que vamos descobrir as repercussões da Park ter derrubado o temível Sung. Enquanto isso, na enfermaria, Chaewon está acabada. Enfim, ela abre os olhos e sente toda a dor acumulada. Ela percebe que está na enfermaria da escola e se pergunta se realmente desmaiou. Vendo que tem alguém ali, ela acha ser o professor e pergunta para ele por quanto tempo esteve dormindo. A pessoa responde que já é hora do almoço, então diria que por umas 3 horas. Chaewon pergunta por que ele não acordou, quando normalmente ele nem se importa com a dor menstrual. Ela sente como se a cabeça dela estivesse partindo. Ela está furiosa, pois ela não deveria estar ali agora. A pessoa do outro lado comenta que para alguém que diz isso, ela estava dormindo muito bem. Além disso, o que é com essa forma de falar com o professor? Assustada, Chaewon estica a mão para puxar a cortina, revelando a Song, o que assusta completamente a Chaewon. Song comenta que a boca dela é a única coisa que está viva, e então a agarra pelo pescoço. Ela diz que é culpa dela por confiar em alguém tão idiota quanto a Chaewon. Chaewon pede para Song parar, mas Song pergunta se ela não pode simplesmente morrer. Se não, Chaewon quer que ela dê uma última chance pelos velhos tempos. Mas vendo a mãozinha da Chaewon se tremendo toda, Song acaba soltando ela, enquanto pergunta para que servem os amigos. Depois da aula de hoje, é para Chaewon lidar com a Park corretamente e enviar uma prova para Song quando terminar. É muito estranho como aquela garota que não conseguia nem falar na frente deles está agindo dessa forma. Isso nem parece real. Pegando um estilete, Song manda ela conferir isso e até mesmo esfolar a Park se for preciso. Vendo quão assustada a Chaewon está, Song pergunta a ela por que ela está com tanto medo. Chaewon diz que irá fazer isso, mas pergunta se dessa vez ela pode participar da reunião do sindicato. Song continua dando dúvidas a ela, então ela não pode deixar de pensar diferente. Se a Song não tivesse mexido com ela no dia anterior, ela não teria ligado para Yang. Song comenta que a Chaewon é honesta e ela gosta disso.
Chaewon disse que foi a primeira pessoa a chegar na sala de aula hoje por causa do que a Song disse a ela. Song sabe o quanto a Chaewon dorme muito, mas ontem ela ficou acordada a noite toda porque tinha medo de não acordar cedo. E ela fez tudo isso só para colocar a roupa de academia do Sung no armário da Park. Então ela questiona se vai poder entrar no sindicato. Com um sorriso, Song diz que é claro, pois a Chaewon está trabalhando muito. Enquanto isso, Young está questionando se sua seguidora tem certeza de que a Chaewon está na enfermaria. A menina encapuzada responde que sim, pois a Chaewon teve sua cabeça esmagada pela Park durante a queimada. Young percebe que novamente é a Park. Ela abre a porta gritando o nome da Chaewon. Chaewon fica surpresa em ver a Young lá, mas então Song a cumprimenta e pergunta se ela vai fazer uma visita também. Young parece ficar desconfortável em ver a Song ali. Rindo, Song comenta que cuidar dos valentões realmente é de arrancar lágrimas. Young diz que não é isso. Então, se a Song já terminou os negócios dela, deveria se afastar, já que a Young tem algo para falar com a Chaewon. Song pergunta se ela quer falar sobre a surra que levou da Park no dia anterior. Ou talvez possa envolver os ricos ou os valentões. Young diz que não é assim, e manda a Song simplesmente vazar. Song diz que também estava curiosa, então isso é ótimo. Ela pergunta se é ela ou a Young para Chaewon. Você prefere sua mãe ou seu pai? Young provoca e manda a Song parar de ser infantil e simplesmente sair. Song grita droga com todo seu pulmão. E irritada, chama a Young. Cutucando o peito dela, informa que aquela pergunta que ela acabou de fazer estava incorreta, pois a Chaewon não tem uma mãe. Certo? Pelo visto, a Young realmente não sabia. Mas melhores amigos de verdade deveriam compartilhar até mesmo assuntos familiares. Isso é os ricos ou os valentões? Então Song espera que isso responda a pergunta dela. Irritada, Young tenta dizer alguma coisa. Mas Song diz que outra vez não é para Young cobiçar as coisas dela, até que ela se livre delas, pois Song não gosta de compartilhar. Young está muito nervosa, mas de repente a atenção da Song se volta para a menina de chiquinhas. A menina fica confusa. Song pergunta por que elas estão se reunindo assim, e se são delinquentes. As seguidoras da Young dizem que parece que a Song não consegue lidar com a Young. Então perguntam por que a Young está aguentando ela. Young está assustada porque tem rumores de que a Song até matou alguém. Mas quando elas olham para dentro do quarto, Chaewon já sumiu, o que só irrita Young. A professora está dando aula, mas a atenção do Sung está inteiramente na Park. Ele não sabe o que aconteceu, já que a Park levantou de uma só vez. Ele não esperava que ela tivesse tanta força. Então ele se pergunta se, na verdade, ela estava escondendo isso esse tempo todo. Nesse caso, ela teria deixado de ser espancada de propósito. Depois do encontro, ela até mesmo tocou nas roupas de academia dele. Inclusive, ela está usando até agora. A professora também questiona a Park sobre isso, ao que obtém como resposta que o intervalo é muito curto e que trocar de roupa em 10 minutos é impossível. Ele imagina que é a Song que fez isso com as roupas de academia e se pergunta o que ela está planejando de novo dessa vez. A última vez não foi o suficiente para ela? Mas ele acaba pegando no sono. Quando ele acorda, a sala está vazia. Ele pensou que não tinha treino hoje. Ele vai até o armário, pega uma roupa e então sai da sala. Quando ele passa por uma sala, algo chama sua atenção. Então ele volta. É a Park, que está sentada no chão, toda machucada. Ele pergunta para ela o que ela está fazendo ali. Park informa que não tem roupa de ginástica. Parece que ele não sabia que era aula de ginástica. Então ela manda ele se apressar, pois os outros alunos provavelmente não acordaram ele pensando que ele sabia sobre o treino. Sung diz que deveria voltar para a aula agora e sair da sala, depois de jogar sua roupa de educação física na Park. Pelo visto, tudo isso é apenas uma lembrança do que ele quis dizer com de novo. E eu já estava quase achando que o último encontro deles tinha sido uma coisa horrível, pela forma como ele chegou nela, pedindo para ela tirar a roupa. Mas na verdade, ele foi um fofo. Meu chip pode continuar. Sung se destacava por ser um ótimo corredor. Não era surpresa nenhuma que ele fosse um especialista em taekwondo, dada a velocidade dele em dribles. Talvez seja porque o Sung não vai à escola há um tempo que tem muitos alunos de outras salas se reunindo para ver o rosto dele. Bai só não entende porque ele está usando o uniforme escolar. Além disso, por que aquela pessoa está vestida com roupa de ginástica?
Song pergunta quem. E quando ela olha, vê a Park usando enormes roupas. As roupas do Sung. Todos ficam impressionados quando o Sung faz um gol. Ele está indo bem, mesmo não estando com as roupas certas para isso. Song comenta que ele está tão relaxado que pode até cuidar dos outros. As pessoas comentavam que os arremessos do Sung foram incríveis e se perguntam se ele está secretamente no time de futebol. Sung estava lavando o rosto quando alguém se aproximou. Quando ele olhou para o lado, viu os cabelos loiros de um certo alguém. Ela pergunta se ele não tem uma toalha. Então estende uma para ele, dizendo que ele vai pegar um resfriado. Só que, pelo visto, isso não é uma toalha, mas sim a roupa de educação física de alguém. Não me surpreenderia em nada se fosse da Park. Sung não entende porque deveria. Então Song responde que ele deveria cuidar dos seus próprios pertences. Agora estou achando que ela espancou a Park para pegar a blusa dele de volta. Assim, ela vai embora. E Sung finalmente entende o que aconteceu. Ele então segura o braço dela, que diz que nada ali pertence a ele. É tudo dela, graças ao apoio do avô dela para a escola que ele construiu, para comer, dormir e se vestir, e até mesmo para respirar. Então, se Sung quiser ajudar os outros, deveria usar sua própria força, ou pelo menos pedir permissão ao proprietário. Então se solta das mãos dele e pergunta o que ele está fazendo, já que ela diz para ele se limpar. Ela então pergunta se vê ele em casa e sai. Só não vai me dizer que esses dois são algo como meio irmãos. Sung se treme todo de raiva, mas logo em seguida ele está correndo à procura de algo. De repente, algo chama sua atenção. É a Chaewon e seu grupinho implicando com a Park. Ela está mandando a Park tirar tudo, até a roupa íntima. Park implora para elas pararem, mas então o olhar dela se encontra com o do Sung. Lágrimas começam a brotar de seus olhos ao vê-lo ali, vendo ela sofrer aquela humilhação. Aquilo foi demais para ela. Agora ela está toda felizinha ali. Sung pensa que isso já é o suficiente. Chaewon está xingando a Song, pois ela trouxe a mãe morta de alguém à tona na frente da Young. Além disso, ela nunca viu a mãe antes. Mas como a Song poderia saber disso? Chaewon nunca disse uma palavra sobre a mãe. Isso é assustador. Jogando o isqueiro longe, ela se pergunta quando a Park vai voltar. Parece que a aula já acabou. Mas de onde a Park tirou esse tipo de força? É estranho. Um contra-ataque sem qualquer alavancagem. Naquele dia, Chaewon claramente com suas próprias mãos, mas ela precisa ver com seus próprios olhos. De repente, alguém começa a cantar que isso é um segredo, que ela é fã de um grupo de K-pop. É a Yoon, muito animada, pois o novo álbum das Garotas Coelhos é muito bom. Chaewon logo vê uma oportunidade nisso. Ela então se aproxima da Yoon. Depois, em um canto mais isolado, Yoon informa que a Park não tem telefone. Chaewon acusa Yoon de estar mentindo e pergunta se ela quer ser espancada. Yoon informa que é verdade, já que ela não viu a Park com isso desde que ela voltou. E talvez a Park tenha ido para casa em uma moto. Chaewon fica confusa, já que ela não sabia que a Park já andava de moto. Ela subiu de nível do dia para a noite? Talvez ela tenha até recebido uma oferta de escoteiro. Yoon percebe que isso está ficando sério e se pergunta se fez algo errado. Ela diz que a Park realmente já foi para casa, então implora para Chaewon deixar ela ir, já que ela tem que ir para o show das Garotas Coelhos hoje. Chaewon entendeu o que ela disse? Ela vai se atrasar se não for agora. Mas se a gente for pensar, Chaewon não parecia tão forte ontem. Talvez ela apenas deveria passar e sair correndo. Mas ela chega à conclusão de que é melhor não, já que a Chaewon é do tipo que persegue até os confins da Terra. Ela pensa em falar com a Chaewon de novo, já que ela está parecendo um zumbi. Ela então começa a procurar algo na mochila, enquanto comenta que quando ela está para baixo, se sente um pouco melhor quando come algo doce. Ela sente um pirulito de coelho pedindo para Chaewon comer aquilo para se acalmar. Ela pode falar com a Park no dia seguinte. Chaewon pega o pirulito, enquanto pergunta se é amanhã. Yoon confirma. Chaewon diz que ela ficou terrivelmente atrevida em apenas alguns dias. Ela acha que a Chaewon é engraçada? Yoon parece que não entendeu a situação. Park se foi. Então Yoon vai ter que substituir ela e ser a escrava da turma. O palito do pirulito está muito perto do olho dela, e Yoon está completamente apavorada com isso. Ela tenta fugir, mas Chaewon coloca o pé na frente, fazendo ela cair. Ela diz que parece que Chaewon não gosta muito de doces, então se desculpa.
Ela diz que ele tem uma barra de cereal. Ela não está muito interessada nisso, então Chaewon pode pegar. Mas Chaewon apenas chuta a barra. Ela pergunta se Yoon gosta de doces, ao que a menina responde que realmente gosta deles. Então Chaewon agarra os cabelos dela e diz que nesse caso, ela deveria abrir a boca e experimentar aquilo. Chaewon começa a forçar o pirulito dentro da boca da Yoon. Yoon tenta pedir para ela parar, mas Chaewon acha que ela fala demais. Então ela precisa fechar a garganta dela. Assim, ela força ainda mais. E por fim, com a cara de psicopata, pergunta qual é o gosto. Yoon está sofrendo com um palito cutucando sua garganta. Chaewon pergunta por que ela não está dizendo nada, já que a Chaewon perguntou como está o gosto. Mas então Yoon cai com tudo no chão, deixando um monte de cabelo nas mãos da Chaewon. Ela está sufocando, quase morrendo, até que ela consegue cuspir o pirulito. Chaewon acha isso tudo muito chato. De repente, o celular começa a tocar, e Chaewon vê que é o Hack. Ela atende e informa que aquela garota não tem o telefone da Park. Então pergunta se ele já chegou lá, e diz que ele tem apenas que roubar a moto e vir. No restaurante da mãe da Park, Hack está fazendo um pedido. A mulher pergunta se ele vai comer ali, mas ele diz que não. Ele vai anotar o endereço para ela fazer a entrega. Mas então, ele vê a chave ali. Enquanto isso, Park está voltando para casa, enquanto estuda os caracteres. Aquilo é muito desconhecido e difícil. Desde o dia em que ela chegou àquele mundo, só teve uma área com ela se adaptou rapidamente: a comida. Ela se aproxima de uma barraca de rua e pergunta o nome do prato e pede uma tigela. Tigela servida, e Park pode voltar para seu caminho cantarolando toda felizinha enquanto come. Aquilo é absolutamente delicioso. Ela quer nomear o chefe como seu cozinheiro real. Falando nisso, nos últimos 2 dias, houve inúmeras pessoas tentando assumir aquele corpo. O dono desse corpo era um estudante comum do ensino médio. Ela deve ter sido desamparada e sofrido intimidação. Mesmo como rainha, ela foi vítima de muita pressão acadêmica. Talvez o primeiro-ministro tenha sido o mentor. Mas quem é o mentor por trás do ataque perverso da Park? Qualquer pessoa com cérebro não iria se expor. De repente, ela vê sua mãe correndo para fora da loja. Park diz a ela que voltou e comprou comida com a mesada. Mas então ela fica surpresa ao ver o Hack roubando a moto e sua mãe caindo no chão. Já se passaram 10 dias desde que ela chegou a esse mundo. Mas se tem algo com o qual ela não consegue se acostumar, é com todo mundo olhando diretamente nos olhos dela. Como eles ousam! Park pergunta se sua mãe está bem. A mulher enfim nota a filha ali. Park ajuda sua mãe a se levantar, que diz que deveria ir e voltar com isso. Ela vai encontrar a moto, então Park deveria apenas comer aquilo primeiro, já que o gosto vai ficar ruim se ficar frio. Mas Park apenas ignora a mulher e entra na loja. Lá dentro está tudo bagunçado e sujo. Park pega um bilhete que foi deixado ali. Ele diz que é uma entrega urgente para o estacionamento com telhado vermelho. Park amassa o papel com força. No tal lugar, Hack está contando que a mãe da Park estava preparando a comida quando ele ligou o motor e saiu como um louco. A outra menina comenta que deveria ter ido também, pois ela perdeu um bom show. Mas Hack fica irritado só de lembrar o que aconteceu durante a queimada. Dá até vontade de destruir a loja. Ele se conteve muito por causa de um certo alguém. Ele diz isso enquanto olha para Chaewon. A outra menina diz que ele fez bem, já que eles não podem causar uma grande cena sem a Song hoje, pois não terá ninguém para cobrir eles. Chaewon enfim fala. Ela manda eles terminarem logo com isso. Yoon está completamente acabada. Agora ela sabe como a Park se sentiu. Isso dói. Dói muito. Eles agarram a Yoon. Indo com o cigarro em direção ao braço dela, ele diz que a autenticação de escravo está completa. Mas então Park chega. Ela estava se perguntando por que ele pediu tanta comida. Mas ela percebeu que ele não tem só uma garganta. Tadinha da Yoon. Pelo menos a Park chegou para bater em figurantes e ajudar a amiga. Algo que a verdadeira Park não teve na sua vez. Mas assim encerramos mais um episódio. Se você gostou e quer continuação, deixe um like e um comentário. Vejo vocês na próxima!